Em meados da década de 1960, a seleção da extinta União Soviética visitou a América do Sul a fim de realizar alguns amistosos para lá de alternativos como parte da sua preparação para a disputa da Copa do Mundo, que seria realizada na Inglaterra. E se você quiser saber todos os detalhes dessa excursão comunista em terras sul-americanas, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 14 amigos do proletariado, porque a União Soviética tem 14 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Comunismo nunca existiu. É o quê? Para que haja comunismo, é preciso que haja uma sociedade totalmente igualitária, na qual todos têm as mesmas condições, algo que nunca se fez, nem se fará em canto nenhum deste planeta Água. Mentira! Mesmo na União Soviética, berço do socialismo, que seria o caminho necessário para se chegar ao comunismo, nem de perto havia igualdade ou mesmo qualquer exemplo de sociedade a ser seguido. O que há em alguns países hoje, como a Coreia do Norte, são ditaduras que usam o pretexto socialista para se manter no poder. Você mentiu! Mentiroso! Em alguns adultos atuais, o comunismo tem a mesma função que o velho do saco tinha em crianças da época em que Pelé começou a jogar futebol. Assim como nem só de pão vive o homem, nem só de socialismo viveu a União Soviética, lá também havia futebol, e dos bons. Não à toa que os soviéticos venceram a Eurocopa de 1960 e 2 medalhas de ouro olímpicas em 1956, já contando com o lendário goleiro Lev Yashin, e em 1988, vencendo o Brasil na final. A estreia dos soviéticos naquela excursão à América do Sul aconteceu no dia 21 de novembro de 1965, quando jogou no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra a seleção brasileira do treinador Vicente Feola, e o placar final foi de empate em 2-2, gols de Gerson aos 5 e Pelé aos 9 minutos, a favor do Brasil, enquanto que a favor da União Soviética, do treinador Nikolai Morozov, anotaram Banishevsky aos 14 e Metreveli aos 40, todos os gols marcados na etapa final. O Brasil jogou com Manga, Djalma Santos, Bellini, Orlando Peçanha e Rildo, Dudu e Gerson, Jairzinho, Flávio, Pelé e Paraná. Já a União Soviética com Yashin, Ponomaryov, Shesternyov, Afonin e Danilov, Voronin e Sabo, Metreveli, Banishevsky, Malofeev e Kopaev. Dia 25, e jogo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra a seleção de Minas Gerais. E as duas equipes empataram em 0-0. Os mineiros jogaram com Fábio, do Atlético, Canindé, Zé Borges, Bueno e Dawson, todos do Atlético, Buglé, do Atlético e Dirceu Lopes, do Cruzeiro, Buião, do Atlético, Silvestre, do Siderúrgica de Sabará, Tostão, do Cruzeiro e Hilton Oliveira, do Cruzeiro. Já a União Soviética veio completamente modificada em relação ao jogo anterior. Kavazashvili, Ponomaryov, Shesternyov, Yurtslav e Getmanov, Ozanin e Kutvadze, Meshki, Kopaev, Malofeev e Usainov. Dia 1º de dezembro, os soviéticos se fizeram presentes ao Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para o duelo contra a seleção da Argentina, e o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Onega aos 2 minutos do segundo tempo para a Argentina e Banishevsky aos 10 minutos, ainda na etapa inicial, a favor da União Soviética. A Argentina jogou com Santoro, Delgado, Malbernat, Ferreiro e Ratin, Albrecht e Luna, Gonçalves, Lalana, Onega e Mas. Já os soviéticos com Yashin, Ponomaryov, Shesternyov, Afonin e Voronin, Getmanov e Sabo, Metreveli, Banishevsky, Kopaev e Meshki. Dia 5, e jogo no Estádio Centenário em Montevidéu, capital uruguaia, contra a seleção do Uruguai. E os europeus venceram pelo placar de 3-1. Gols de Pedro Rocha aos 32 minutos do primeiro tempo para o Uruguai e Kusainov aos 25, Banishevsky aos 34, ambos ainda na primeira etapa, e Ozanin aos 26 da etapa final para a União Soviética. A seleção uruguaia entrou em campo com Sosa, Álvares, Manicera, Mendes e Caetano, Espárrago e Gonçalves, Rocha, Abad, Bergara e Virgili. Já a União Soviética com Kavazashvili, Afonin, Danilov, Voronin e Getmanov, Sabo e Metreveli, Banishevsky, Kusainov,
Kopaev e Khmelnytsky. Os soviéticos pegaram um avião para o Chile e em Santiago entraram em campo no dia 8 no Estádio Nacional para o duelo contra o Colo-Colo, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Jiménez aos 18, Valdés aos 41, ambos no primeiro tempo, e Rojas aos 20 da etapa final, a favor do Colo-Colo, enquanto que a favor dos europeus anotou Danilov aos 17 minutos, ainda na primeira etapa. O time chileno jogou com Santander, Montalva, Cruz, Lepe e Navarro, Moreno e Eladio, Beirute, Valdés, Rojas e Jiménez. Não foi encontrada a escalação do time soviético para esta partida. De volta ao Brasil, a União Soviética entrou em campo no dia 25 de janeiro, já em 1966, no estádio do Morumbi, para enfrentar o Corinthians, e o timão venceu pelo placar de 3-1. Gols de Thales aos 7 minutos do primeiro tempo, Dino Sani aos 26, ambos na primeira etapa, e Rivelino aos 40 da etapa final, a favor do Corinthians, enquanto que para a União Soviética marcou Voronin aos 42 da etapa final. O time paulista atuou com Heitor, Jair Marinho, Galhardo, Clóvis e Edson Cegonha, Dino Sani, Rivelino, Batalha e Ney, Thales e Gilson Porto. Já os europeus com Kavazashvili, Ponomariov, Shesternyov, Afonin Danilov, Voronin e Usainov, Shizlenko, Kopaev, Malofeev e Meshki. Dia 29, jogo no estádio do Pacaembu diante do Palmeiras, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Dudu aos 3, Ademar Pantera aos 24 e Rinaldo aos 28, todos na etapa final, a favor do Palmeiras, enquanto que a favor dos soviéticos marcou Voronin aos 42 do segundo tempo. O Palmeiras jogou com Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Procópio e Ferrari, Zequinha e Dudu, Jairzinho, Servílio, Dario e Rinaldo. Já o adversário com Yashin, Ponomariov, Shesternyov, Danilov e Malofeev, Afonin e Metrevel, Kopaev, Banishevsky, Usainov e Meshki. Os soviéticos pegaram o avião de volta à capital mineira e dia 13 de fevereiro houve jogo em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão contra o Atlético Mineiro, e os soviéticos venceram por um incrível placar de 6-1. Gols de Toninho aos 15 do segundo tempo para o Atlético Mineiro, enquanto que para a seleção soviética marcaram Kopaev a 1 e 16 minutos do primeiro tempo e aos 13 do segundo, e Usainov aos 4, Shizlenko aos 19 e Meshki aos 26, esses três ainda na primeira etapa de jogo. O Atlético jogou com Osias, Canindé, Borges, Bueno e Dawson, Ayrton e Buglé, Buião, Toninho, 90 e Ronaldo. Já os europeus com Kavazashvili, Ponomariov, Shesternyov, Afonin e Danilov, Malofeev e Usainov, Metreveli, Shizlenko, Meshki e Kopaev. Dia 6, e mais um jogo no Mineirão em Belo Horizonte, desta vez diante do Cruzeiro, e a seleção soviética venceu pelo placar de 1-0. Gol de Ivanov aos 5 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro entrou em campo com Tonho, Pedro Paulo, William, Vavá e Neco, Wilson Piazza e Dirceu Lopes, Wilson Almeida, Marco Antônio, Tostão e Hilton Oliveira. Já a União Soviética com Yashin, Ponomariov, Shesternyov, Afonin e Getmanov, Voronin e Usainov, Metrevel, Banishevsky, Meshki e Ivanov. Dia 9, e jogo na cidade mineira de Uberlândia, no estádio Juca Ribeiro contra Uberlândia. E os soviéticos venceram Uberlândia pelo placar de 2-0. Gols de Kopaev aos 26 e Ivanov aos 40, ambos ainda no primeiro tempo. O Uberlândia atuou com Aldo, Zé Roberto, Dalmo, Jair e Cafifa, Neiriberto e Carlinhos, Jorge, Inho, Reis e Fazendeiro. Já o adversário viria com o mesmo time que venceu o Cruzeiro, exceto por uma alteração no ataque, que seria a inclusão de Kopaev na vaga de Meshki. Os soviéticos pegaram o avião rumo ao Paraná, mas precisamente para a cidade de Maringá, e dia 13 enfrentou o Grêmio Maringá no estádio Willie Davids. E para surpresa geral da nação, o time do interior do Paraná venceu a União Soviética pelo placar de 3-2. Gols de Luiz Roberto aos 17 do primeiro tempo e Edgar aos 21 da primeira etapa e aos 12 da segunda, a favor do Grêmio Maringá, enquanto que a favor dos soviéticos anotou Banishevsky aos 27 e aos 44, ambos no primeiro tempo. O Grêmio Maringá jogou com Maurício, Oliveira, Edson Faria, Pinduca e Roderley, Haroldo e Zuring,
Luiz Roberto, Célio, Edgar e Valtinho. Já a União Soviética seria o mesmo time que venceu o Uberlândia, porém com a volta do atacante Meshk na vaga de Kopaev. A próxima etapa da excursão seria a cidade de Porto Alegre, e na capital gaúcha entrou em campo no dia 16 no Estádio Olímpico para o duelo diante do Grêmio, que venceu pelo placar de 2-0. 2 gols de Alcindo aos 28 e aos 36 minutos, ambos na etapa final. O time gaúcho atuou com Alberto, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Jorginho, João Severiano, Alcindo e Volmir. Já o oponente com Banikov, Ponomariov, Shesternyov, Usatora e Danilov, Voronin e Biba, isso mesmo, Xlenko, Yusainov, Ivanov e Malofeev. Os soviéticos voltaram ao Chile e no dia 23 entraram em campo no Estádio Nacional de Santiago para enfrentar a seleção chilena. A União Soviética venceu pelo placar de 2-0. 2 gols de Sabo aos 4 do primeiro tempo e aos 9 do segundo. A seleção chilena jogou com Godoy, Contreras, Figueroa, Valentini e Valdés, Gonçalves e Rodg, Araya, Landa, Sanches e Yavar. Os soviéticos jogaram com Kavazashvili, Afonin, Ponomariov, Voronin e Getmanov, Shesternyov e Sabo, Xlenko, Banishevsky, Meshk e Malofeev. Na sequência, jogo na cidade de Concepción, no estádio Colau, contra o Deportes Concepción, no dia 26, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Inostroza para o Deportes Concepción e de Serebrianikov para a União Soviética. O time chileno jogou com Godoy, Sullivan, Amoresano, Mulato e Sicamois, Carvalho e Varas, Gomes, Inostroza, Galdames e Heria. Infelizmente, a escalação da União Soviética não foi encontrada. O último jogo da excursão se deu no dia 2 de março, na cidade chilena de Temuco, contra o time local, o Green Cross, que venceu pelo placar de 1-0. Gol de Dascenso. Não se sabe a escalação dos soviéticos, entretanto, o Green Cross do Chile jogou com Fernandes, Urra, Antezana, Bode e Zuniga, Rivera e Cuevas, Leal, Dascenso, Benítez e Hoffmann. E assim, a seleção da União Soviética encerrou sua excursão à América do Sul com um saldo de 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Se a preparação foi proveitosa ou não, é difícil afirmar, porém na Copa do Mundo daquele ano, os soviéticos se classificaram em primeiro em seu grupo, que ainda continha a também classificada Coreia do Norte e as eliminadas Itália e Chile. Eliminaram a Hungria nas quartas de finais, todavia nas semifinais caíram diante da Alemanha Ocidental. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade. Clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!